Olá, olá, olá! Se você não me conhece, eu sou a professora Sasha Mello e vim aqui fazer a análise desse edital aqui com você, tá? Já coloquei aqui os pontos do edital, vamos trabalhar em cima dele, ó. Para começar, esse edital ele fala sobre organização textual. Aí ele começa falando sobre a interpretação. O que eu preciso aqui saber na hora de interpretação de texto? Compreender um texto é diferente de interpretar. Quando uma questão pede compreensão textual, eu consigo retirar daquilo ali que está escrito a resposta. Então, eu vou voltar lá no texto, a resposta estará ali. Mas quando eu tenho que interpretar, aí a resposta já é a partir das conclusões que eu cheguei com aquela leitura. Não necessariamente vai estar tudo ali, ó, escrito, tá? Qual é a dificuldade disso? É que ainda que eu tenha que responder a partir das minhas conclusões, eu não posso extrapolar, né? Eu não posso ir além daquilo que está sendo solicitado ali, daquilo que está sendo expresso. Como assim, Sasha? Assim, ó, eu falo assim para você, olha, essa não é a última vez que eu interpreto um edital. Eu falo isso, não é a última vez. Aí eu falo para você, interprete esse texto. Aí você pode virar e falar assim, a Sasha vai interpretar o edital mais uma vez. Porque a partir do que eu te falei, é possível concluir que pelo menos mais uma vez eu ainda irei interpretar o edital. Agora, você não pode falar que a Sasha ainda vai interpretar 50 vezes, porque aí você vai estar extrapolando a informação aqui que eu te dei, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado na hora de responder as questões de interpretação. Aí eu tenho aqui, ó, as características do texto, aí pede a diferença do texto descritivo para o texto narrativo, para o texto dissertativo. O texto descritivo é aquele que descreve, né? Ele trabalha com adjetivos, ele trabalha descrevendo, pode ser uma pessoa, pode ser uma paisagem, né? uma ação, um acontecimento. O que eu preciso tomar cuidado é que às vezes a gente pensa assim, o texto descritivo é uma pintura, é uma cena ali e não tem movimentação. Não é verdade, tá? O texto descritivo ele pode ter movimentação. Se eu estou, por exemplo, descrevendo para você uma briga que aconteceu ali na rua, ó, eu tenho movimento e ainda assim eu vou estar te contando ali aqueles aspectos que aconteceram. É um texto descritivo. O texto narrativo, aquele texto que traz uma história, né, que é o enredo, que tem personagens, que tem tempo ali definido. E o texto dissertativo, ó, que é o texto que se divide em expositivo e argumentativo. E aí quando você vai fazer até redação para concurso, cai dissertação. Dissertação argumentativa, tá? Que é a defesa ali de uma tese, de um ponto de vista. Aí ele traz aqui o discurso direto e o discurso indireto, que é sobre a reprodução, né, da fala dos personagens, da fala de uma pessoa, elementos de coesão e coerência, aspectos semânticos e estilísticos. Aí ele pede sentido e emprego dos vocábulos, tempos, modos e aspectos do verbo, uso dos pronomes. Uso dos pronomes eu acho importante a gente focar aqui, ó. Pronome relativo, né? Que é uma coisa que as bancas adoram. O pronome relativo, principalmente o que? Porque o que pode ser mais de 16 coisas na língua portuguesa. Então, as bancas adoram a brincadeira ali com o que. E ele vai ser pronome relativo quando eu consigo substituir ele por qual, a qual, por alguém da família ali dos quais, né? Do qual. E o pronome relativo, ele está sempre retomando um termo. Então, se eu usei o pronome relativo, ó, eu estou usando para evitar a repetição de um termo que já foi expresso. O uso dos pronomes eu acho importante também a gente visualizar ali o pronome oblíquo átono, né? Que aí, a partir do pronome oblíquo átono, eu consigo visualizar a questão da colocação pronominal, que é a posição do pronome em relação ao verbo, se está em próclise, em mesóclise, se está em posição de ênclise. Eu consigo visualizar ali a substituição do objeto pelo uso do pronome. Se eu tenho objeto direto, eu vou ter que usar o, a, os, as. Objeto indireto, lhe e lê. Leilês, que as bancas adoram brincar com isso. Isso entra na questão de pronome, entra na questão de regência, tá?
Então isso aqui abrange bastante coisa. Aí quando ele fala aqui, ó, metáfora, metonímia, antítese, eufemismo e ironia, aqui ele já está trabalhando com as figuras de linguagem, né? São várias figuras, nós temos muitas figuras, mais de 60, só que ele já delimitou ali, né, o que é maravilhoso para você. A metonímia, ó, que a gente vai trabalhar com uma troca. Se eu falo assim para você, estou escrevendo com a Bic, eu não estou escrevendo com a Bic, eu estou escrevendo com a caneta, então eu troquei ali o produto pela marca. A metáfora, se eu falo para você que minha vizinha é um anjo, ela não é um anjo, né? Eu estou trabalhando com uma comparação ali, uma comparação implícita, porque eu não trouxe o elemento comparativo. A antítese, que trabalha com uma oposição possível, eu falo assim para você, o dia está quente, mas o meu café está gelado. Olha só, eu tenho quente, eu tenho gelado, são opostos, mas essa oposição é possível. Eu tenho o eufemismo, que é uma suavização. Você fala assim, poxa, Joãozinho foi morar com o papai do céu. Estou suavizando, ó, para não falar que ele morreu. Isso é o eufemismo. A ironia, que é quando eu falo alguma coisa diferente daquilo que eu pensei. Tipo, o elevador quebrou, que bom, eu só vou ter agora que subir 20 andares de escada, que delícia. Ó, claro que eu não estou pensando isso, né? Então, essas são as figuras de linguagem. Aí tem aqui aspecto morfológico, ó, reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais, super importante. Às vezes as pessoas menosprezam essa parte de morfologia, né? A parte de classe gramatical, mas a verdade é que se você não sabe muito bem classe gramatical, você não vai conseguir ser bom em nada, na análise sintática. Então ali eu preciso realmente reconhecer para que serve um artigo, ele acompanha substantivo. Preciso saber que o artigo é uma classe variável, vai para o plural, preposição não vai. Então se eu tenho A, por exemplo, no plural, ele com certeza é artigo, que preposição não vai para o plural. E como é que eu sei quando eu estou falando de artigo e quando eu estou falando de numeral? Porque o pode ser um artigo indefinido ou um numeral, olha só. Então é preciso realmente trabalhar ali os aspectos das classes gramaticais, tá? Processo de formação de palavras, mecanismo de flexão de nome e verbo. Então aqui eu tenho concordância, né? Tem concordância verbal, concordância nominal, regência verbal, regência nominal. Aí aqui, processo de constituição de enunciados. Então aqui eu tenho o período composto, ó. Coordenação e subordinação, né? Meu período pode ser composto, quando ele é composto por mais de um verbo, e ele pode ser composto por orações coordenadas e orações subordinadas. Aí a concordância verbal e nominal, a regência verbal e nominal. A regência, ó, quando falou em regência, eu penso logo em preposição, né? Que a regência vai estudar a necessidade ou não de uma palavra estar pedindo ali a preposição. Por exemplo, se eu falo assim, essa é a professora que eu gosto. Olha só, tá errado. Essa é a professora de que eu gosto. Porque quem gosta, gosta de alguém. Colocação e ordem de palavras na frase. Aí aqui ortografia, regras de acentuação. Importante a gente trabalhar isso aqui, ó, o novo acordo ortográfico, tá? Porque ele trouxe várias modificações. Às vezes a gente ainda tem o hábito de escrever algumas palavras acentuadas de forma de antes do novo acordo, né? E o novo acordo trouxe essa mudança. Por exemplo, a palavra assembleia não tem mais acento. Pontuação. É importante a gente estudar aqui o uso da vírgula, né? Se você sabe que é uma ordem direta, ó, uma ordem direta da oração, eu tenho sujeito, verbo, complementos e adjuntos. Em regra, eu não vou separar aquilo ali, tá? E funções de linguagem e elementos da comunicação. Então, esse edital, ele tá bem tranquilo, um edital bem tranquilo, não é um edital pesado, mas a gente precisa focar, tá? Então, vamos focar, vamos estudar isso aqui. E é isso. Espero que eu tenha aí te ajudado e eu espero que você faça uma ótima prova. Um beijo para você!